Amados, nós vamos estar compartilhando uma palavra da parte do Senhor. Creio que o Espírito Santo vai estar ministrando ao meu e ao teu coração, como já tem feito nesses últimos dias. E o tema que eu coloquei para essa mensagem são os 5 estágios na vida de um servo. Fala comigo, os 5 estágios na vida de um servo. Nós fomos chamados pelo Senhor e como filhos de Deus, adotados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós entendemos que nós não fomos chamados somente para ser servidos pela cruz, mas nós fomos chamados para ser servos de um grande rei que morreu na cruz. E dentro deste assunto eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus compartilhou ao meu coração nesses últimos dias. E algo que eu escrevi aqui, que está mesclado com algumas coisas que eu encontrei, mas algo bem interessante que eu encontrei de um homem muito conhecido no Brasil hoje, um grande psicólogo e escritor, nos mostra que nós não estamos seguindo ou servindo qualquer pessoa. Quando se trata de Jesus, nós estamos falando de uma pessoa que chama a atenção. A sua história chama a atenção porque a palavra, a mensagem de Jesus foi muito além do que ele mesmo. Conhecer a biografia de Jesus está acima de qualquer biografia e sempre deixa aqueles que procuram conhecer a história de Jesus com muitas perguntas não respondidas. Tem muitas coisas a respeito de Jesus que nós procuramos na palavra, procuramos nos livros extra-bíblicos e nós não encontramos a respeito dele. Por exemplo, nós não conhecemos muita coisa a respeito da infância de Jesus, não conhecemos muita coisa a respeito da juventude de Jesus, mas nós entendemos que o Espírito Santo nos revelou aquilo que era importante conhecermos. E aquilo que conhecemos já nos deixa completamente impressionados a respeito deste homem. Como nós vamos desconsiderar? E como que a sociedade pode desconsiderar? E não tem desconsiderado. A sociedade não tem desconsiderado a vida de Jesus. A sociedade tem estudado. As grandes academias, as academias de inteligência humana, têm estudado a vida de Jesus, têm estudado a história, têm estudado a liderança de Jesus, têm estudado a sensibilidade de Jesus. Augusto Cury escreve na sua obra O Mestre Inesquecível, ele diz o seguinte: quem conhece Augusto Cury? Quem já leu um livro dele? Muito bom, os livros dele são espetaculares. A psicologia e as ciências da educação só não se dobram aos pés do mestre dos mestres porque não o conhecem. Se procurassem conhecê-lo mais profundamente, incluiriam em suas matérias a psicologia e a pedagogia do maior pensador da história. O mestre desejava formar formadores na grande universidade da vida. Uma universidade em que muitos cientistas e intelectuais são pequenos alunos. A universidade clássica forma, com exceções, homens egoístas e imaturos. Raramente alguém diz: na minha faculdade aprendi a ser sábio, a amar a vida, a superar conflitos e a ser solidário. A universidade normalmente, não via de regra, mas normalmente deforma os alunos. Abafa a criatividade, sufoca a arte da dúvida, destrói a ousadia e a simplicidade, rouba o que eles têm de melhor. Os jovens são treinados para usar a memória como depósito de informações, mas não a pensar, a ter sutileza, perspicácia, segurança e ousadia. Recebem diplomas, mas não recebem sabedoria. Sabem falar de assuntos lógicos, mas tropeçam nas pequenas dificuldades emocionais. Veja bem, isso tudo é Augusto Cury falando, psicólogo e mestre de muitas universidades dessa nação. O mestre da vida queria formar pensadores que conhecem o alfabeto do amor. Acreditou no ser humano. Acreditou em cada um de nós, apesar de todas as nossas falhas. Honrou pessoas sem honra e disse: você pode, aos paralíticos de corpo e inteligência.
amou os que não amaram e doou-se a quem não merecia. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você merecia o amor de Jesus? Se você sente que erra com frequência, tem muitos conflitos e acha que não tem qualificação para brilhar afetiva e profissionalmente, não desanime. Se você estivesse morando próximo ao Mar da Galileia, há 2000 e alguns anos atrás, provavelmente seria um dos escolhidos para segui-lo. Jesus tinha um especial apreço pelas pessoas problemáticas. Pergunta para o teu irmão, você é problemático? Quanto mais elas tropeçavam e davam trabalho, mais ele as apreciava e investia nelas. Você dá trabalho para Jesus? Você dá? Gente, eu dou tanto trabalho para Jesus. Eu dou muito trabalho. Eu tropeço tanto. Eu erro tanto. Eu tenho tanto problema. Às vezes eu fico percebendo assim que Jesus queria que eu estivesse já a 10 quilômetros à frente. Eu estou aqui ainda, no meu caráter, na minha forma de servir a Deus, na intensidade com que eu caminho dentro do ministério. Eu fico olhando e falo assim, ai Jesus, só Jesus mesmo, né? Só a graça. Só pela graça, não é por merecimento. Augusto Cury escreveu isso a respeito de Jesus. Agora nós estamos decididos, quem aqui está decididos a ser discípulo do Senhor Jesus? Quem está decidido a ser servo de Jesus? Quem já decidiu? Talvez alguns de nós ainda não tenhamos decidido porque não sabemos exatamente a diferença entre ser um filho de Deus e ser um servo. Talvez nós não saibamos a diferença ainda entre fazer parte de uma igreja e ser um discípulo. Talvez muitos de nós não entendamos o que significa esse convite deste grande mestre inesquecível para nos tornarmos discípulos dele. Porque discípulo é servo. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, os 5 estágios na vida de um servo. Poderia colocar os 5 estágios na vida de um discípulo. Porque é impossível ser discípulo de Jesus sem ser servo. É impossível. Só é possível se tornar discípulo aquele que decidiu ser servo. Agora, o que faz uma pessoa tornar-se servo do grande mestre inesquecível? Eu coloquei aqui os 5 estágios. O primeiro é o deslumbramento. Fala comigo, deslumbramento. Jesus é uma pessoa deslumbrante. Quando você conhece a respeito de Jesus e começa a ouvir a falar dele, vem no seu coração algo que provavelmente sobre outras pessoas ou outros deuses que te foram falados, não te chamaram a atenção, mas de Jesus chamou. Nesse primeiro estágio, Jesus se torna meu servo. Fala comigo, Jesus servo. A Bíblia diz que Jesus veio para servir e não para ser servido. E verdadeiramente ele veio nos servir. O Jesus servo nos leva a buscar pelo Jesus herói. Aquele que aparece no contexto da nossa história para resolver todos os nossos problemas. Aquele que permite que ainda eu e você sejamos o centro da nossa própria vida. Nesse estágio, Jesus reconhece que todos nós, sem exceção, nós passamos por esse estágio. Todos nós nos aproximamos de Jesus por conta do deslumbre. Quando nós vamos para o Novo Testamento e começamos a analisar um pouquinho a vida de Jesus, lá em Mateus capítulo 21, versículo 10, diz assim: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? Por que a cidade de Jerusalém se alvoroçou? Porque Jesus estava fazendo grandes coisas, e Jesus estava fazendo um alvoroço. Quem é esse homem que está entrando aí? Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 7, versículo 49, outra pergunta que deslumbra os homens. Quem é este homem que até perdoa pecados?
A primeira reação que nós temos quando ouvimos falar de Jesus é: quem é Ele? Depois vem: Ele perdoa pecados? E aí tem uma outra pergunta aqui: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? A gente começa a ver que Jesus é o cara. E a gente começa a se deslumbrar com os milagres. Quem aqui já passou por um milagre? Já recebeu um milagre? Eu já recebi muitos milagres. E os milagres não nos deslumbraram? Com certeza. A nossa alma foi atraída. E isso não é pecado. Isso é estratégia. Isso é estratégia divina. Jesus veio e ele realizou muitos milagres. Nesse estágio, Jesus é como um bondoso salva-vidas num domingo ensolarado na praia. Quem já passou por uma situação de afogamento? É horrível, né? Você está lá naquele dia ensolarado na praia, mas aí você entra no mar e você leva um susto de afogamento. Aí Jesus aparece, te tira do mar, mas no dia seguinte, a rotina toma conta da vida de novo. Ontem aconteceu um milagre, mas hoje eu tenho tanta coisa para fazer. Então Jesus acaba se tornando um bondoso salva-vida. Essa tem sido a tônica, meus queridos, de muitos cristãos hoje. Nós já temos compartilhado, já temos falado. Talvez você esteja falando assim: a pastora Genoveva de novo falando sobre isso. A pastora Genoveva de novo falando, porque isso é o que isso é o que o Espírito Santo está trazendo para a igreja nos dias de hoje. Para que nós nos despertemos e não fiquemos somente na fase do deslumbramento, dos milagres e das bênçãos. Realmente, Jesus quer fazer milagre. Fala para quem está do seu lado, fala: Jesus quer fazer milagre. Jesus quer te abençoar. Mas Ele não quer ficar só nisso. No estágio do deslumbramento, nós queremos Jesus como servo, não como Senhor. Nós o usamos como objeto das nossas próprias vontades. Ele precisa fazer a minha vontade. Se não acontecer um milagre, eu não vou mais. Jesus falou que ia fazer, Jesus falou que eu ia casar e o noivo ainda não apareceu. Jesus falou que eu não vou falar o nome de alguns aqui que estão esperando, né? Jesus falou que eu ia prosperar financeiramente e a coisa está ruim. Na fase do deslumbramento é muito perigoso. E deixa eu falar uma coisa, não foi diferente com os grandes e admiráveis discípulos de Jesus. Literalmente, Pedro, ele encontrou-se com Jesus na praia. Naquela ocasião, ele não estava se afogando. Porém, alguns dias mais tarde, Jesus o livraria de um afogamento. Vocês lembram do encontro de Jesus com Pedro? Pedro estava ali pescando com as suas redes normais. Jesus passa e diz: ô Pedro, o que você está fazendo? Eu estou pescando aqui, pegou muitos peixes, alguns. Ok, Pedro, se você me seguir, eu vou fazer você pescador de homens. E Pedro olha para aquele homem, não identifica ele como filho de Deus, não identifica ele como Salvador, nem tampouco como Senhor, mas identifica ele como um rabino que ele poderia seguir. Então Pedro começa a caminhar com Jesus. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 29... Pedro estava vivendo esse deslumbramento, ele vê Jesus andando sobre as águas, e aí diz: bom, se ele pode, eu também posso. Se ele pode andar, eu também posso. E aí ele começa a andar sobre as águas. Não é assim que acontece conosco quando nós começamos a caminhar com Jesus? A gente começa a ver que Deus nos dá vitória, que Deus é maravilhoso, eu oro e as coisas acontecem, mas chega um momento que a gente dá um passo de fé e a gente está seguindo, mas de repente a gente está se afogando. E aí Jesus vai com a mão e diz assim: vem cá, Pedro, homem de pouca fé. Como diz o pastor José, o homem bully, né? Homem de pouca fé. Vem cá, Pedro. Não vou deixar você se afogar. Pedro se deslumbrou muito com Jesus. O que o deslumbre faz conosco? Seguimos a Jesus em busca de muitas coisas. A primeira coisa, a cura física. Pedro amava tanto a sua sogra que levou Jesus para dentro de casa para curar a sogra. Ele estava com um problema de enfermidade em casa. E Pedro convida Jesus, fala: Jesus, vamos dar uma passadinha lá na minha casa?
Porque, ó, a coisa ela tá feia. Minha sogra está doente, está com febre. Jesus, então, cura a sogra de Pedro. Deus realiza a cura na nossa vida e o nome dele é glorificado. Amém? Amém. Nós devemos glorificar a Deus pela cura. Nós devemos buscar a cura em Deus, mas não é só isso. Outra coisa que muitas vezes nos leva a seguir Jesus são as soluções financeiras. Mateus 17, 24 diz que os cobradores de impostos chegaram para Pedro e falaram: ô Pedro, tem que pagar os impostos desse ministério de vocês aí. E aí Jesus vai para Jesus, Pedro vai para Jesus, Jesus fala: vai lá, pega um peixinho, tem dinheiro lá dentro da boca do peixinho, traz lá, está tudo resolvido. Tão bom isso? A gente enfrenta problemas e a gente vai na presença de Deus e Deus resolve os nossos problemas financeiros. Isso é para glorificar a Deus. Mas também, muitas vezes, nós estamos seguindo a Jesus deslumbrados. E aí nós estamos buscando somente tirar a culpa dos nossos pecados. Olha a declaração que Pedro faz em Lucas capítulo 5, versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Puxa vida, Pedro já estava andando com Jesus há muitos dias. Pedro já caminhava com Jesus, já tinha ouvido Jesus fazer várias declarações. Vai, a tua fé te salvou. Mulher, os teus pecados te são perdoados, não peques mais. E Pedro estava caminhando com Jesus, mas ele ainda tinha um fardo de pecado, de culpa. Quando ele vê a glória de Deus na vida de Jesus, ele diz: eu sou um pecador. Significa o quê? Que ele ainda não tinha acessado o perdão. E muitas vezes nós estamos seguindo, obedecendo, até buscando obedecer a palavra, sem antes nos identificarmos com o perdão da cruz, com o perdão de Jesus. Levanta a sua mão assim, diz: Senhor, eu não quero te seguir por conta da culpa. Eu quero te seguir porque eu fui liberto da minha culpa. Quando nós seguimos porque somos libertos, nós seguimos com alegria, com prazer, com contentamento. Nós olhamos para o mestre e nós dizemos: olha, é digno de todo louvor, o meu mestre é digno de toda a gratidão do meu coração. Eu vou servi-lo por quê? Porque ele já me ausentou de toda a culpa. Ele já me perdoou de todos os meus pecados. Mas às vezes também estamos caminhando o deslumbre da promoção. Marcos capítulo 14, versículo 29. E disse-lhe Pedro: ainda que todos te escandalizem, Senhor, eu não vou me escandalizar com você. Porque Jesus começa a falar para os discípulos o que ia acontecer com ele, e que quando começasse as situações adversas dentro do ministério, quando ele fosse levado à morte, muitos deles se escandalizariam e abandonariam Jesus. E aí Pedro chega e diz assim: eu não, afinal de contas eu sou o cara. É o pastor Edemar chegando e falando: não, Jesus, eu sou o cara, não vou te abandonar nunca. É o pastor Josué dizendo: não, pode deixar, Jesus, olha, se vier perseguição aqui nessa cidade, olha, eu não vou abrir mão de Jesus de jeito nenhum. Estamos dispostos a seguir Jesus mesmo apesar da perseguição? Eu sempre me pergunto isso. Jesus, nós vivemos no Brasil e o Brasil é uma bênção. O Brasil é uma bênção. Será que nós serviríamos a Jesus com tanta intensidade se nós vivêssemos num país de perseguição? Num tempo de perseguição? Pastora Edmar e pastor Mauro entraram em contato conosco há 10 dias atrás, pedindo que estivéssemos orando. Porque em Brasília muitas igrejas já foram fechadas, lacradas pelo Ministério Público. Por conta do barulho. Por conta do barulho. E uma das igrejas que foram lacradas é uma igreja batista tradicional. Alguém já conhece o louvor na batista tradicional? Como que é o louvor na batista tradicional? É muito baixinho. É muito baixinho. Mas foi lacrada a igreja
Claro, foi entrado com liminar, está se verificando, mas foi lacrada a igreja. Foi lacrado. Imagina, ontem eu cheguei em casa 2 da manhã, 2, né, pastor Josué? Depois de uma vigília, e eu não estava muito bem de saúde ontem, e eu tive grande dificuldade de dormir, porque perto da nossa casa tinha um pagode que foi até 4 da manhã. Pagode. E na lei orgânica do município, nós não podemos fazer barulho aqui depois das 10 da noite. Nós só não fomos lacrados ontem, não fomos visitados pela polícia ontem, que nós ficamos numa vigília, por conta da graça de Deus. Então nós temos que pensar verdadeiramente, estamos caminhando com Jesus pelo deslumbre? O servo não caminha pelo deslumbre. Mas também Pedro, ele se deslumbrou com as experiências sobrenaturais. Caminhando com Jesus, Jesus servia um, servia outro. E aí um dia, Mateus capítulo 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Uau! Olha que sobrenatural. Jesus me convida para ver o momento translúcido, o momento de transfiguração, aonde Moisés e Elias aparecem. E olha, é tão bom ter essas experiências. Nesse estágio, querido, nós podemos até receber algumas revelações. Pedro recebeu uma grande revelação quando caminhava com Jesus nesse estágio. Ele ainda não tinha se convertido. Nós vamos ver à frente que Pedro ainda não tinha se convertido. O próprio Jesus declara, mas ele tinha recebido uma revelação. E a revelação que ele recebeu é: Cristo, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso significa que quando nós estamos nesse estágio, o Espírito Santo está ali conosco. Jesus já está presente na nossa vida, o nosso coração já tem essa convicção: sou filho de Deus e esse homem é o Filho de Deus. Porém, nós ainda não nos convertemos ao Filho de Deus. A pergunta que fica nesse estágio é o que Pedro fez lá em Mateus capítulo 19, versículo 27. Ô mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber em troca? A pergunta do cristão que está nesse estágio é: o que eu ganho com isso? O que eu ganho em viver em santidade? O que eu ganho em vir à igreja? O que eu ganho de ir na célula? O que eu ganho em ser discípulo? O que eu ganho em servir a cidade? Em que eu ganho em fazer obra social? O que eu ganho? Qual é a recompensa que eu vou ter com isso? Pedro perguntou: o que eu vou ganhar com isso? Se você tiver coragem, pergunta para Jesus: Jesus, o que eu já ganhei em servir você? Você já ganhou algo? Você já recebeu algo? Uma coisa que o pastor Eugênio sempre nos ensinou é que vivemos em santidade não é servir a Deus. Porque Deus não precisa da nossa santidade. Você já pensou que Deus não precisa da nossa santidade? Ele não precisa que seus filhos se santifiquem para que ele seja santo. Ele continua sendo santo. A nossa santidade vai atrair bênçãos para nós. Santificar-me no casamento vai atrair bênção para o meu casamento. Santificar as minhas finanças vai atrair bênção para a minha vida financeira. Santificar-me nos meus relacionamentos, utilizando o perdão, acessando o perdão constantemente, vai transformar os meus relacionamentos. Então a santificação vai atrair bênçãos para mim. Fala comigo: a santificação vai atrair bênçãos para mim. Então, quando eu estou caminhando com Jesus, eu preciso ir para o segundo estágio. Quem quer ir para o segundo estágio? Sem saber qual é?
O segundo estágio que eu coloquei aqui é o constrangimento. Fala comigo, constrangimento. No estágio do constrangimento, Jesus se torna meu amigo. No estágio do constrangimento, Jesus começa a se apresentar para mim com a sua bondade, a sua misericórdia. Eu começo a ser constrangido pelo amor, eu começo a ser constrangido pela fidelidade de Jesus ao Pai. Eu começo a ser constrangida pela lealdade de Jesus. Eu começo a ser constrangido pela mansidão. Eu começo a ser constrangida pela aceitação. Ele me aceita independente do que eu sou. E esse constrangimento vai me levar a reconhecer que eu ainda não estou convertida. Olha o que Lucas, capítulo 22, versículo 31 escreve. Quem trouxe Bíblia, abre, que esse texto eu faço questão que você abra. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Você que é líder de célula, que vai estar compartilhando isso na sua célula, grande parte dessa mensagem não está escrita. Então eu aconselho você a fazer algumas anotações. Lucas capítulo 22, versículo 31 diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ah, Pedro. Ah, Genoveva. De todos os discípulos de Jesus, eu me identifico com Pedro. Eu sou Pedro no temperamento, eu sou Pedro faço as coisas para depois saber o que vai acontecer depois. E Pedro aqui, Jesus fala: Pedro, é o seguinte, você ainda não se converteu, Pedro, ainda seu coração ainda não compreendeu, não entendeu o que é a minha mensagem. Você ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Pedro, você ainda não entendeu o que vai acontecer comigo. Pedro, você ainda não entendeu o que eu quero com você. Qual é o preço, Pedro, que eu tenho para que você pague, para que você se torne o meu discípulo. Mas Pedro continua insistindo: olha, eu vou com você até a morte. Aí Jesus fala: ai, Pedro, você está disposto a morrer por mim, mas a pergunta que eu faço para você é: você está disposto a viver por mim, Pedro? Porque morrer por mim, muitos estão dispostos, Pedro, mas eu quero saber se você está disposto a morrer por mim, a viver por mim. Porque aquele que caminha com Jesus, que já acessou o Evangelho, que já acessou a salvação, ele sabe que se ele morrer, ele parte para a eternidade, ele vai viver eternamente com Deus. Mas a pergunta é: quantos anos você quer viver aqui? Apesar de todas as suas tribulações, Pedro, apesar de todos os caminhos por onde você vai passar, quantos anos você está disposto a viver por amor a mim? Viver por mim. Nesse estágio, nós somos colocados à prova, queridos. Nesse estágio, é o estágio do confronto. Nesse estágio, Jesus não é mais somente o salva-vidas, mas Ele é aquele que nos dá carona no barco. Eu fico no barco até o momento que me convém. Até o momento que o confronto não dói tanto. Este é o estágio dos confrontos com o meu próprio eu, com o meu caráter e com a minha religiosidade. Eu sou colocado diante do caráter de Cristo, e diante do caráter de Cristo eu vejo que eu preciso ser leal. E a lealdade ali se manifesta em Mateus capítulo 26, versículo 69. Quando Pedro é questionado lá no pátio do templo, por 3 vezes ele é questionado: você estava com ele? Sim, você era um deles. E ele diz: não, eu não conheço esse homem. Ali Pedro foi confrontado na sua deslealdade e ele foi reprovado. Mas também nós somos confrontados com o nosso coração egoísta. Quando Jesus chega com seus discípulos e diz: olha, eu quero lavar os vossos pés.
Porque nenhum dos discípulos se levanta no momento ali da ceia, no cenáculo, para lavar os pés uns dos outros, como era de hábito, como era de costume. Jesus se levanta. E aí o que Jesus estava fazendo? Estava confrontando o egoísmo do nosso coração. Pedro, eu vim para servir, Pedro. Para mim não é humilhação nenhuma eu pegar essa bacia, eu me ajoelhar nos seus pés e lavar você. Mas também nós somos confrontados na nossa fidelidade. Aquele que disse que morreria por Jesus. Jesus vai para o Getsêmani para orar, porque estava com ânsias de morte. Estava estava se aproximando o momento da sua morte. Ele estava angustiado. E aí ele volta e diz assim: vocês não podem velar nem uma hora comigo? Eu estou tão abatida, minha alma está tão abatida. E vocês não podem velar uma hora comigo? No momento do abatimento, eu queria te perguntar algo, e essa pergunta eu me fiz hoje à tarde. Enquanto eu estava orando e preparando essa mensagem, eu falei, o Espírito Santo me fez essa pergunta. Genoveva, você vela nos momentos de aflição e nos momentos de dor do seu discipulador e da sua discipuladora? Você tem velado? Você tem pagado o preço da angústia junto com eles? E isso é muito duro, queridos, nós sermos confrontados nisso. Para mim foi muito duro eu ser confrontada nisso. Porque para nós estarmos juntos, quando as coisas estão tudo bem, é maravilhoso, quando o discipulador tem tudo para nos dar. Mas naquele momento ali, Jesus não tinha nada para dar para os discípulos. O que Jesus queria ali agora era o cuidado e a companhia dos discípulos. Naquele momento, Pedro foi reprovado. Terceira reprovação. Outra coisa que foi confrontado foi a obediência. João capítulo 18. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus já tinha falado para Pedro que ele tinha vindo para morrer. E na hora de ser preso, Pedro quer resolver o problema. E ali Jesus mostra, olha, eu vou ser obediente ao meu Pai até a morte. Nesse estágio, querido, é o estágio onde Deus nos confronta. Nesse estágio é onde a maioria de nós caímos fora. Nesse estágio é aquele estágio que nós falamos, é muito difícil servir a Deus, é muito difícil ser cristão, é muito difícil romper com as situações do meu passado, é muito difícil enfrentar a sociedade hoje, é muito difícil, e cai fora. E é tão difícil que o próprio Pedro caiu fora. O Pedro abandonou. Mas aí nós vamos para o terceiro estágio, nós vamos correr aqui. O terceiro estágio é o estágio do entendimento. Qual é o primeiro estágio? Deslumbramento. Segundo estágio? Constrangimento. Terceiro estágio? Entendimento. E o estágio do entendimento, nós recebemos a revelação da morte e da ressurreição de Jesus. Pedro vai ao sepulcro, lá em João capítulo 20, versículo 3, Pedro sai com outro discípulo e vai ao sepulcro no domingo e ele olha e diz, uau, ele não está aqui. Não é que aquilo que ele falou era verdade. Se ele falou que ia morrer e ressuscitar, e isso é verdade, então significa que todas as outras coisas que ele falou também é verdade. É um momento que cai dentro de nós o entendimento do que verdadeiramente é ter Jesus como nosso Salvador. Só no terceiro estágio é que nós compreendemos o que Jesus precisa se tornar nosso Salvador. Às vezes nós achamos que porque levantamos a nossa mão e dizemos, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, isso já entrou na nossa vida e nós já entendemos isso, mas a gente percebe que não foi assim com Pedro, não foi assim com os outros discípulos, não foi assim comigo, e eu tenho certeza que não está sendo assim com você.
A partir do momento que eu faço essa declaração, eu estou declarando que eu quero Jesus como meu Salvador. Mas Jesus só se torna verdadeiramente dentro de mim Salvador quando eu entro nesse estágio de compreensão de que não existe outro caminho que possa me levar ao Pai. Não existe outra forma, não existe outra fórmula mágica para me tirar da vida de pecado, para me tirar do reino das trevas e me transportar para o reino da luz. Não existe outra forma a não ser a graça de Deus. Aceitar e receber Jesus como Salvador significa que você já entendeu que não há um outro caminho para o qual devemos ser salvos. E quando há esse entendimento, pastora, é quando nenhum outro Deus faz parte da minha vida. Quando realmente eu adoto Jesus como único. Porque a Bíblia diz que ele precisa ser o único. Não é um Salvador. É o único Salvador. Eu preciso trazer para o meu entendimento de que eu não posso caminhar metade da minha vida pelo caminho chamado Jesus e metade por outro caminho. Pedro só foi revelado isso depois da ressurreição. Depois que Jesus ressuscita, que se manifesta para os seus discípulos por 3 vezes, Pedro estava lá na beira do lago, estava pescando outra vez, prova que ele tinha desistido, que ele não ia mais servir, que ele não queria mais ser discípulo. E Jesus aparece para ele de manhã. João capítulo 21. Nesse estágio, nós aceitamos entrar e permanecer no barco não somente para satisfazer as nossas necessidades imediatas, mas porque nós queremos a salvação da nossa alma. Aqui Jesus se torna Salvador. Sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então, Jesus os enviou a pescar, eles retornam lá com vários peixes. E lá abaixo, Jesus diz o seguinte: disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque já sabiam que ele era o Senhor. Ali eles receberam, Pedro recebe a revelação de que aquele Jesus era o Jesus ressurreto. E porque ele era o Jesus ressurreto, aquela mensagem que havia sido pregada, de que os pecados seriam perdoados através do sacrifício do cordeiro na cruz, e este cordeiro ressurgiria no 3º dia. Agora essa mensagem é digna de aceitação. Agora você ressuscitou, então agora eu te recebo como meu Salvador. Mas nós estamos em que estágio? Queria perguntar para você. Você se encaixa no deslumbramento? Você se encaixa? Está se encaixando em algum desses estágios? Ou você já passou desses 3 estágios? Deslumbramento. Segundo, constrangimento. Ai, pastora, essa mensagem está me deixando tão constrangido, pastora. Eu acho que eu queria que o pastor Josué pregasse hoje, porque está sendo muito dura essa mensagem. A palavra de Deus nos constrange, querido, mas não é para que a gente permaneça nesse estágio. Porque Deus quer que a gente vá para o 3º e não fique só no 3º. Ele quer que a gente vá para o 4º estágio, que é o desprendimento. Fala comigo, desprendimento. Nesse estágio, a nossa vida já não é mais o centro. Fazer a vontade de Deus torna-se o nosso alvo. Aqui nós decidimos assumir não só Jesus, mas a sua causa. Aqui nós decidimos não só caminhar com Jesus como amigo, Jesus como servo, Jesus como Salvador, mas aqui nós decidimos caminhar com Jesus como meu Senhor. Aqui nós entendemos que há um trabalho a ser feito. Aqui nós entendemos que ainda existe uma cruz.
que aquela cruz que Jesus levou perdoou os meus pecados e me deu direito a ser salva. Mas existe uma cruz que eu devo carregar, que não é mais os meus pecados e os meus problemas, porque os meus pecados e os meus problemas eu já lancei sobre a cruz de Cristo. Existe um preço a pagar para que o reino de Deus seja expandido. O estágio do desprendimento foi quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, olha, depois desse jantar, depois dessa comida maravilhosa, Pedro, que nós comemos, eu quero fazer uma pergunta para você. Pedrinho, você me ama, Pedrinho? E a primeira vez que ele pergunta, ele só pergunta: Pedro, tu me amas? A segunda vez, me chamou a atenção, nessa vez quando estava preparando essa mensagem, que na segunda pergunta, ele diz assim: Simão, filho de Jonas, amas-me? A primeira ele perguntou: você me ama mais do que eles? A segunda ele perguntou: Simão, você me ama? Quer dizer, Simão, não compara, não quero só que você se compare com o nível de amor do Saulo. Não quero que você se compare com o nível de amor da Débora. Porque se nós compararmos o nosso nível de amor e o nosso nível de desprendimento com os nossos irmãos, nós vamos olhar e falar assim: eu estou fazendo tanta coisa pelo reino. Eu amo Jesus. Porque eu faço tanta coisa pelo reino. Porque eu estou me comparando com os outros. Agora, quando Jesus pergunta: Simão, você me ama de verdade? Quando ele faz a terceira pergunta, ele está dizendo assim: Simão, tire os seus olhos dos outros. Simão, tire os seus olhos daquilo que você já está fazendo. E Simão aqui é o mesmo Pedro, me perdoe, estou usando o outro nome dele. É o mesmo Pedro. Ele está perguntando: Simão, o que eu quero que você entenda, Simão, é que eu preciso que você se desprenda das coisas dessa vida para fazer aquilo que eu vim fazer. Pedro, eu sou o bom pastor, eu dei a vida pelas ovelhas. Agora, Pedro, eu quero que você também seja um bom pastor, e que você dê a sua vida pelos cordeiros que eu estou entregando para você. Aqui Jesus estava chamando Pedro para anunciar o evangelho, e ele faz isso lá em Atos dos Apóstolos. Ele chama Pedro para amar indiscriminadamente. Pedro não gostava e não queria anunciar o evangelho para os gentios. E Pedro é enviado. Deus dá uma visão para ele, fala: Pedro, vai lá, porque eu preciso que você entre na casa de Cornélio. Eu preciso que você abra uma célula lá em Cornélio. Ali Pedro estava sendo chamado para amar sem fazer acepção de pessoas. Nós estamos sendo chamados para amar sem fazer acepção de pessoas. Nós estamos sendo chamados para pregar o evangelho. A Shirley, que esteve aqui falando sobre o arraiá das mulheres de honra, ela me mandou uma mensagem ontem, no final da noite, muito feliz. Ela falou: pastora, você não acredita. As crianças da turma do João pediram para ir à igreja amanhã. As crianças da turma do João querem ir à igreja. 6 crianças se assentaram aqui na frente. Porque eles queriam ver os instrumentos, e eles queriam ver como que a igreja ceifa, adora a Deus. Sabe quem fez mais barulho na hora que o pastor Josué estava perguntando sobre a marcha para Jesus? Quem vai para a marcha para Jesus? As 6 crianças que estavam aqui. Crianças que estão sendo amadas e que estão sendo servidas todos os sábados. Elas estão sendo amadas e elas estão conhecendo o amor do Pai todos os sábados. Crianças que estão ganhando seus pais para Jesus. Nós vamos abrir uma célula lá na comunidade da Batalha. Nós vamos estar abrindo uma célula. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Mas nós estamos sendo chamados para amar Foz do Iguaçu de leste a oeste, de norte a sul e de leste a oeste. Tem muita gente para ser alcançada nessa cidade, muitas que serão alcançadas. Nós vamos precisar quebrar os nossos preconceitos. Eu falo isso a partir de mim. Nós temos tanta gente para ganhar, tantas pessoas para amar.
Nós precisamos para isso nos despojar dos nossos próprios interesses. Nesse estágio, querido, no estágio do desprendimento, o barco de Jesus pode contar com mais um remador. Agora eu não olho só para o barco que está passando, que está realizando as coisas. Eu falo, olha, eu quero entrar nesse barco e eu quero remar junto com você, Jesus. Para onde você está indo? Eu quero remar. Você está conquistando a Galileia, Samaria, você está conquistando os confins da terra. Eu quero entrar nesse barco e eu quero navegar com você. Eu estou desprendida das coisas dessa vida. E quando se fala desprender-se das coisas dessa vida, eu gosto sempre de mencionar isso. Não significa que você tem que largar sua família, largar sua casa, largar seu trabalho. É não deixar o coração apegado às coisas dessa vida. É não valorizar mais as coisas dessa vida do que aquilo que é eterno. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer algo eterno, que é muito mais valioso do que aquilo que nós estamos fazendo e vendo. Quando nós estamos no estágio do desprendimento, eu estou disposto a fazer o que todo mundo faz, mas eu ainda estou me comparando com aqueles que não fazem o que eu faço. Aqui eu vi no texto de João capítulo 21, quando Pedro olha, e pastor Josué já falou sobre isso alguns dias atrás, quando Pedro olha para João e diz assim, Senhor, o que vai acontecer com ele, Senhor? Daí Jesus fala assim, ô Pedrinho, o que te interessa o que vai acontecer com João? Pedrinho, cuida da sua vida. Pedrinho, faça aquilo que eu estou falando para você, cuida dos meus cordeiros. Agora eu queria te convidar a você colocar de pé, já como um ato profético, de que você é um homem e uma mulher que está entrando no quinto estágio, que é o estágio da submissão total. Se desprendimento já era difícil para Pedro, imagina o estágio da submissão total. O estágio da submissão total é quando ele se torna verdadeiramente Senhor da minha vida. O que é Senhor? Senhor é aquele que manda. Nesse estágio, eu passo a fazer parte da frota dos barcos de Jesus. Eu me constituo, eu e você, nos constituímos em barcos. E nós começamos a trazer pessoas para dentro deste barco. Quer dizer, eu já me tornei um discípulo. E quando eu me tornei esse discípulo, então eu já começo a trazer discípulos e atrair discípulos para fazer aquilo que eu estou fazendo, para que o reino de Deus possa se expandir. O que é um Senhor? Um Senhor é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre a vida da pessoa. Senhor, muitas vezes nós usamos Senhor para qualquer coisa. Mas o Senhor é aquele que diz e eu obedeço. Quando eu digo Jesus Cristo é meu Senhor, eu estou entregando não só o meu coração, não só a minha alma que vai viver eternamente, não somente a minha vida, mas eu estou entregando tudo que eu tenho e tudo que eu sou a serviço do Mestre. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando Pedro realmente entendeu que Jesus o estava chamando para passar do estágio de Senhor, de Salvador para Senhor, Pedro compreendeu que ele não precisava mais esperar recompensa terrena. Aquela primeira pergunta que ele fez logo no primeiro estágio, o que eu ganho com isso de ter te deixado? Ele responde, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, para uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Ele já não olha para aquilo que o homem vai lhe dar, já não olha mais para a honra, já não olha mais para a glória terrena, ele já não olha para a recompensa que Jesus tem para lhe dar aqui. Apesar de receber tudo isso aqui, mas ele olha para aquela coroa incorruptível. Ele olha para o final da sua vida e há uma declaração feita em Lucas capítulo 16, versículo 9. E eu queria que você prestasse atenção nessa declaração. Eu vos digo, ganhai amigos com as riquezas, para que quando estas vos faltarem, vocês recebam eles nos tabernáculos eternos. Pedro compreendeu que a sua vida tinha um único propósito.
realizar o mesmo que o mestre inesquecível realizou: expandir o reino do Pai aqui na terra. Ele entendeu então que Jesus deixou de ser seu servo, passou a ser seu amigo, de amigo passou a Salvador, e de Salvador passou a Senhor. O Senhor é aquele que diz e eu obedeço. Jesus tem sido o nosso Senhor. Jesus tem sido o nosso Senhor. Quando Jesus olha para mim, quando Jesus olha para você, Ele pode dizer assim: com esta pessoa eu posso contar. Eu estou contando com esta pessoa para expandir o reino do meu Pai. Nós temos sido verdadeiramente homens e mulheres em que Jesus pode contar. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que Deus levantou uma geração, não de pessoas que somente querem acessar os milagres e a salvação, mas uma geração que quer acessar verdadeiramente esse estágio de ser um servo bom e fiel, apesar das debilidades. Pedro continuou sendo inconsequente em muitas coisas. Pedro continuou tendo falhas no seu caráter. Pedro continuou sendo brigão. Ele brigava com Paulo, ele discutia assuntos teológicos, e ele, de vez em quando ele estava se envolvendo em situações que nem precisava se envolver. Mas Pedro realizou o chamado. Pedro constituiu-se verdadeiramente um discípulo.